Esse é o verdadeiro significado de você vender a sua alma para o diabo. Todo mundo chega pra gente falando que o diabo quer a nossa alma, como se a gente fosse no mercado e ele estivesse só esperando seus clientes chegarem de boa vontade e trocarem a sua alma por uma bolada. Mas pelo menos pra mim ninguém nunca explicou o que isso realmente significa, pelo menos não na profundidade de entendimento que geralmente eu gosto de chegar nos meus questionamentos. Se você for perguntar pra qualquer senhorzinho o que seria vender a sua alma, ele possivelmente falaria pra você o que todo mundo fala. Vender a própria alma é a ideia de fazer um acordo com o diabo, e, em troca de ir para o inferno e servi-lo aqui na terra, a pessoa recebe o que deseja, seja conquistar tudo o que quer ou realizar um objetivo específico aqui na terra. Existem muitos casos de pessoas que indiretamente afirmam ter feito algum tipo de pacto com o diabo em troca de receber um certo talento. Nesse vídeo do JJ, a sombria presença de Satanás em Hollywood, por exemplo, ele cita algumas pessoas que, de certa forma, tiveram algum certo envolvimento com o diabo, tendo citado, por exemplo, Bob Dylan e Katy Perry, um caso em especial pois a mesma afirma abertamente que vendeu a sua alma para o tinhoso. I released a gospel record when I was 15 because I grew up in a household where all I ever did was listen to gospel music, and my parents are both traveling ministers, and so I kind of sang about what was going on in my life at 15, and that's how I got introduced to the music industry. I swear I wanted to be like the Amy Grant of music, but it didn't work out, and so I sold my soul to the devil. De qualquer forma, eu tô aqui pra explicar que você não precisa estar diretamente ligado ao diabo pra acabar vendendo a sua alma pra ele. Inversão de propósito. Sabe aquele seu amigo ateu que sempre fala que não é afetado pelo diabo porque ele não acredita na existência dele? Então, se você contasse pra ele que ele é quem mais serve ao diabo e que possivelmente foi o primeiro a entregar a sua própria alma, eu acho que dificilmente ele acreditaria. Se você é ateu ou agnóstico e entrou nesse vídeo por curiosidade, eu vou explicar algo que vai ser útil tanto para você quanto para os cristãos que já me acompanham. Se Deus existir, então os conceitos de bem e mal também existem. Não só isso, mas com a existência de Deus em jogo, inevitavelmente temos que admitir que existem conceitos já pré-estabelecidos como certo e errado. Sendo o certo todo o propósito que os meios que Deus criou levam, e o errado como a distorção desse propósito. Se tudo o que Deus cria é bom, então tudo que vai contra o que ele criou é ruim. Se você não entendeu ainda, eu vou te dar um exemplo mais claro. O sexo foi criado por Deus na intenção do homem e da mulher se reproduzirem. A geração de uma nova vida é o propósito. O prazer que o homem e a mulher sentem na relação é apenas consequência do meio que leva a esse propósito. O que o demônio faz vendo isso é justamente uma inversão moral. Ele pega o propósito do sexo, que é a geração de vida, e coloca isso como uma consequência ruim do sexo, que as pessoas passam a praticar com o propósito de terem prazer. É por isso que hoje em dia é muito comum ver memes onde alguém zoa seu amigo por ele acabar virando pai sem querer, porque o propósito santo que Deus criou agora é visto como uma consequência ruim do meio que eles praticam como propósito. E se você reparar bem, isso não aconteceu só com o sexo, mas com tudo ao nosso redor. Deus criou os alimentos e a abundância para que pudéssemos saciar a nossa fome e manter os nossos corpos saudáveis. Mas hoje em dia o que vemos são esses mesmos alimentos sendo industrializados e, pouco a pouco, nos deixando mais doentes. Além disso, os monopólios criados pelos seres humanos concentram o acesso à comida, resultando na fome de milhões de pessoas, mesmo existindo alimento suficiente no mundo para todos. O que era abundante agora é escasso. O que nos dava saúde agora nos mata pouco a pouco a cada dia. Mas é óbvio, não é como se alguém ligasse pra isso. Afinal de contas, um chocolatezinho é bem gostoso, não é? Quando surge a ansiedade, aquele doce sabor de açúcar alegra o dia de qualquer um. Mas se você não entendeu ainda por que o diabo tem tanta fixação pela humanidade ao ponto de querer a ruína dela, eu vou explicar isso da maneira mais lógica possível. Lúcifer foi expulso do paraíso justamente porque quis ser igual a Deus. E não apenas igual, mas superior. O seu pecado original foi o orgulho, e por isso ele nunca vai voltar atrás em tudo que ele fez. Do contrário, isso estaria escrito na Bíblia. Embora não esteja dito que, hierarquicamente falando, sejamos mais importantes que os anjos, a humanidade tem um diferencial que não pode ser ignorado. Ao contrário das outras criações de Deus, os seres humanos são os únicos seres criados à imagem e semelhança do Pai. E é justamente isso que faz Lúcifer ter tanta inveja e raiva da humanidade. Porque, em questão de natureza divina, nós estamos mais próximos de algo semelhante ao Pai do que ele. Além disso, não é como se Lúcifer conseguisse, de alguma forma, afetar mentalmente ou fisicamente o nosso Pai. Por isso, ele usa o amor que Deus tem pela humanidade justamente como uma arma contra Deus. Mesmo Deus sendo Deus, até ele se entristece vendo seus filhos cometerem atrocidades. Por isso, o objetivo principal de Lúcifer sempre foi ser enaltecido aqui na Terra como um rei, e usar os próprios filhos de Deus como seus súditos.
E é por isso também que não é difícil ver pessoas que nem acreditam no demônio seguindo ele sem nem saber. Afinal de contas, se a lógica é uma mãe amar o seu filho, vamos fazer essa própria mãe ver o seu bebê na barriga como um parasita que se desenvolve dentro do corpo dela. Se a lógica é um homem e uma mulher se casarem para constituir família, vamos fazer ambos acharem que o casamento é só uma forma de limitar a vida sexual dos dois. E se você não acredita no inferno, fica tranquilo. Até porque ele realmente nem existe. Pra você que não sabe, todos os ímpios dessa terra não ficarão queimando eternamente, mas simplesmente terão a sua alma deletada da existência. Venda a sua alma e aproveite todos os prazeres que o diabo tem a te oferecer nesse mundo. Eu só não posso te garantir que, antes de você ir para a não existência, não tenha que enfrentar a fúria daquele que sempre observou seus passos na terra e sempre viu você viver como se suas escolhas e atitudes não tivessem um peso real. Celebrem, se divirtam, se extravasem, se lambuzem, se degladiem, se deformem, se lambuzem, se degladiem, se deformem. Apodreçam, queimem, morram, apodreçam, queimem, morram, apodreçam.